Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia de live. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é correção de cor. Pessoal entrando. Oi, Beth, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Muito feliz em estar aqui em mais uma segunda-feira, falando sobre assuntos tão bacanas, né? Que nos engrandecem cada vez mais como profissionais. Acredito que essa troca de informação que nós estamos tendo nesses últimos meses está sendo muito engrandecedora de ambas as partes, né? Eu fico muito feliz quando vocês vêm perguntar para mim, que eu posso ajudar de alguma maneira. Acredito que isso também aconteça no lado de vocês aí. E hoje eu trouxe um assunto muito legal e também foi uma pedida aí dos stores, que é falar sobre correção de cor. E hoje a gente vai falar sobre esse cabelo aqui, ó. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Este cabelo aqui. Pessoal, quando a gente fala em correção de cor, existem muitas coisas que envolvem corrigir um cabelo. O primeiro deles, que é algo primordial, é a questão do trauma que a pessoa traz com ela, que o cliente traz. Só antes de eu continuar, tá dando pra ouvir direitinho o meu som? Se tiver, alguém manda um joinha aí, se tiver pra ouvir direitinho, fica melhor pra eu poder continuar aqui. Então, essa questão do trauma que a pessoa traz com ela, né? Isso é algo que a gente tem que colocar no papel. Obrigada, Lizzy. É importante a gente também analisar isso e entender como que essa cliente, como que foi a experiência que ela passou para ela ter esse problema de correção de cor, né? Vou dar um feedback assim geral de como era esse cabelo para vocês entenderem. Esse cabelo ela era loira, como eu assim, média. E ela foi fazer as mechas num profissional. Ela não era minha cliente, ela passou a ser no caso de correção, tá? Então, esse é o histórico que ela me contou. Ela era loira, o cabelo dela era uma altura de um castanho claro, de um 5. O cabelo é fino, um potencial de clareamento muito bom, muito tranquilo de fazer o clareamento na raiz, né? E ela foi fazer as mechas no salão e o cabeleireiro, infelizmente, não deixou o cabelo dela num tom que ela gostasse. O cabelo ficou amarelado, o cabelo ficou num tom indesejado e ela odiou. O que ela fez? Pegou e aplicou um tonalizante em cima. Essas coisas que acontecem com os clientes também, né? Ela aplicou um tonalizante, que era para ser um loiro perfeito do mercado, e ele ficou nesse tom. Na foto, até não dá pra ver tanto, mas o cabelo, a raiz dela, o natural, tava bem alaranjada, pessoal. Então, assim, quando eu falo bem alaranjada, a gente já deduz que o cabelo chegou numa altura de loiro escuro, de um 6/0, né? Então, ele ficou ali no laranja, ficou remando e ficou laranja mesmo. Então, imagina, pra uma pessoa que era loira, assim como eu, daí resolve escurecer porque não tinha gostado das mechas, porque tava amarela. Passa um tonalizante, fica com a raiz alaranjada e o restante com essa cor, né? Também conhecida como água de salsicha. Brincadeiras à parte. Não, enfim, a gente sabe, né, que fica uma cor lavada. Então, essa cor lavada, ela realmente não é uma cor bonita, ela não é uma cor que a gente gosta de oferecer para os nossos clientes, né? Então, ela já sabia de tudo isso. Ela tinha ido num outro profissional para fazer, então, um trabalho de mechas novamente. Até porque, assim, pessoal, o cliente, ele não entende que depois que você passa um tonalizante, esse tonalizante, se ele mexer no teu fundo, provavelmente ele não era um tonalizante tradicional, né? Era um tonalizante, esses de farmácia, esses de mercado, que enganam toda a população. Por isso que não indicamos serviços em casa. Aí, o que aconteceu? Ela foi no profissional falando que queria clarear esse cabelo. E a profissional disse que não ia clarear, enfim. Inclusive, eu até parabenizei, falei pra minha cliente parabenizando essa profissional, porque se ela não se sente segura pra fazer, gente, não tem problema nenhum da gente dizer que não consegue fazer o cabelo, nenhum. Inclusive, ela foi super ciente, sabe? Ela falou, que o cabelo dela tava sensível, que tinha sido aplicado um tonalizante, que esse tonalizante, ele, né, era mais uma barreira no clareamento, então tinha que ter esse cuidado, e ela não se sentia segura pra fazer. Perfeito.
E aí ela veio pra mim, essa cliente, né, querendo fazer essa transformação, querendo ficar loira. E aí quando a primeira conversa que eu tive, eu perguntei, e aí, me conta um pouquinho do histórico do teu cabelo. Porque foi por telefone, foi pelo WhatsApp. E ela me falou, então, eu era loira, eu não fiz mecha, não gostei, passei um tonalizante, mas o tonalizante já tá saindo. Sabe aquela conversa, né? O tonalizante tá saindo, as pessoas não têm noção que o tonalizante muda a estrutura do cabelo, enfim. E aí tá, pedi uma foto dela, mandou uma foto, né, do dia a dia dela, e eu vi que não, que tinha mexido na raiz. E aí eu já expliquei, porque as pessoas pedem muita avaliação por telefone. E eu vou falar disso numa próxima live, mas só pra dar um feedback assim. Não tem como dar um valor exato por telefone, a gente consegue dar médias, e aí é o que eu faço hoje em dia, eu dou médias. E quando eu falo um trabalho de correção de cor, eu preciso explicar para minha cliente o que pode acontecer, né? Então, por exemplo, assim, pode acontecer que o cabelo não vai ficar clarinho o suficiente, pode acontecer que a gente não vai conseguir corrigir tudo numa primeira vez, porque não existe, é muito difícil fazer um trabalho de correção, um trabalho artesanal com correção, meu Deus! Então, tudo isso eu já explico, né? E aí ela me deu um feedback, assim, bem legal na hora da avaliação, né? Porque eu falei pra ela, ó, quero que tu vá ali no salão pra gente fazer uma mecha teste pra eu poder te dizer o tom que a gente vai chegar, né? A gente trabalha com planejamento, então não tem como eu planejar algo pra você sem eu saber como tá teu cabelo ao vivo. Assim é uma casa, não tem como eu planejar se eu não souber as medidas dessa casa, né? Mesma coisa com o cabelo. Beleza, mas aí ela me falou bem assim, olha, Tabata, gostei muito da tua avaliação, achei muito bacana a forma com que você me falou, você me explicar o que pode acontecer, como vai ser feito esse procedimento, muito bom, e eu vou sim fazer as mechas contigo. Tá, beleza. Aí ela foi lá no salão e eu fui fazer a mecha teste, vou mostrar pra vocês. Porque o primeiro passo pra qualquer coisa, seja correção de cor, mudança de tom, descoloração, é a mecha teste. E olha o que a mecha teste me trouxe. Conseguem ver? Ou seja, tínhamos então 1 centímetro de raiz natural, que é aquele tom castanho claro que vocês veem ali. Uns 4 centímetros de uma raiz numa altura de 6, né, que era a aplicação do tonalizante. E o restante tínhamos então onde ela tinha as mechas, que o descolorante aqui foi 6%. O descolorante ele só ficou tipo 5 minutinhos, já limpou a parte do tonalizante. Porque ele não foi feito pré-pigmentação nem nada, então foi só um depósito suave, né. Então logo já saiu. Não era problema o comprimento de pontas. Em nenhum momento seria o problema. O problema seria igualar a raiz com esses 3, 4 centímetros onde foi aplicado o tonalizante. E aí? Que técnica usar? Como proceder, né? Essa é a parte que a gente fica assim, meu Deus, e agora? Ah, se eu fizer a mecha de raiz, vai ficar partes escuras ainda, eu vou ter que encher de mechas. Se eu fizer mecha desfiada, vai ficar um pouco fora, mas dependendo do estreitamento que eu fizer, vai ficar menos. E aí, o que eu falei com a minha cliente? Eu falei, olha, a melhor coisa é a gente trabalhar só com o processo de descoloração. Eu não gostaria de depositar mais uma cor nesse cabelo, até porque foi um tom que ele clareou, né? Então, ele ficou num loiro escuro, saiu um tom do castanho claro. E eu não queria depositar mais cor, porque nós sabemos que independente, assim, a gente pode ter as melhores marcas do nosso lado, né, as melhores colorações, vai acontecer um desbotamento um dia. Fato, não existe, vai desbotar, porque não foi feita para durar a vida inteira e nem pode, senão não haveria retoques, né. Porém, entendendo que essa minha cliente no futuro vai querer ficar sempre loira, cada vez mais loira, mais branquinha, enfim, eu conversei com ela e optei por fazer somente descoloração. Falei pra ela, expliquei todo o passo a passo, que talvez nós iríamos trabalhar num tom mais nude, digamos assim, mais pastel, não tão frio, não tão acinzentado. Até porque, né, de acordo com a consulta que eu fiz com ela, eu expliquei, o tom de pele dela era um tom que se adequava bem a um loiro mais natural do que a um loiro tão frio. E falei pra ela que a gente, numa primeira vez, ia ter um resultado muito bom, mas que numa segunda vez a gente teria um resultado muito melhor. Porque daí eu já conheceria o cabelo dela, já saberia como ia ser o desbotamento. E antes de eu fazer o procedimento de mechas, eu já falei com ela sobre a manutenção, sobre o produto de shampoo e condicionador, sobre o que ela tem que fazer nesse cabelo, sobre como tem que ser essa manutenção. Então, ela era uma cliente que ela também tinha progressiva. Tá, Bata, mas tu faz mechas em quem tem progressiva? Se passar na mecha teste, eu faço. Eu não defino assim, tem progressiva, eu não trabalho. Não, eu não gosto de trabalhar assim, até porque a pessoa pode ter feito, se arrependeu e nunca mais querer fazer.
Agora eu explico, eu não faço, né, progressivas, mas eu explico também quais são os danos que isso vai ocasionar e normalmente elas nunca mais fazem, né? Mas eu me baseio sempre pela mecha teste. Então aqui eu entendi o que a mecha teste ia, o que ia ocasionar e aí eu optei então por qual produto eu utilizar e como que seria a minha aplicação, né? Como que seria a forma que eu iria trabalhar. Eu trabalhei esse cabelo todo em back combing, que é o desfiado. E não fiz back to back, não fiz mechas em sequência. Deixei um espaçamento de média, assim, de meio centímetro entre uma mecha e outra. Então, realmente, gente, foram muitas mechas. Muitas mechas mesmo. Nem foi tanto produto, mas sim quantidade de mechas. Porque eu queria deixar ele o quanto mais uniforme, melhor. Aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com os pedacinhos que sobraram desse meio centímetro. Então, o que acontece? Por que eu não fiz todo o cabelo uma descoloração inteira? Porque senão ela ia ficar toda clara e eu também não ia ter contraste. E aquela velha história, não há claro sem escuro. Então, quando eu optei por deixar esse meio centímetro, era porque esse meio centímetro chega a ficar praticamente transparente. Então, ele não aparece aquele tom laranja que tava, ele fica um tom natural. Né, porque ele é menos quantidade. E aí eu expliquei pra ela que poderia ficar levemente um reflexo mais quente, poderia, não era certo, mas que isso era necessário dessa primeira vez, enfim. E aí o que eu fiz com o restante que sobrou, né, que não foi feito na raiz, ó, vocês podem ver aí no vídeo. Ó. Essa quantidade que sobrou eu desfiei, fiz back to back também, fiz desfiado. Eu tirei 2 mechinhas no meio, 2 tricotados fininho. E clareei essa ponta também. Por quê? Porque senão eu não teria um resultado. Ó, olhem aqui. Porque senão eu não teria esse clareamento em pontas. Então, assim, por exemplo, essa ponta que tá ali, a gente percebe que ela já era uma ponta clara. Então, precisaria só fazer uma limpeza. Tá, Bata, mas tu aplicou as pontas que horas? Fiz toda a parte de trás e desfiei e apliquei a ponta. Por quê? Porque para ficar mais ou menos no mesmo tempo. Poderia fazer junto? Poderia, mas eu gosto muito de economizar tempo, porque tempo é dinheiro. Então fiz tudo junto. E aí clareei essa ponta para dar uma explosão de cor nas pontas também, ok? Quando eu enxaguei a primeira vez, então após atingir o fundo de clareamento... Ah, lembrando que eu iniciei aplicando, então, bastante quantidade de produto na raiz. Então, uma quantidade um pouco maior na raiz. Em relação à ponta, eu só dei uma sujada de leve, porque depois eu voltei e reapliquei toda a ponta. Por quê, ó? Não preciso nem falar muito, né? Porque a minha mecha teste já me mostra que na minha raiz ali, ó, principalmente onde foi aplicado aquele tonalizante, eu deveria fazer um clareamento um pouco maior. Então, apliquei a quantidade ali, depois desci pro restante. Apliquei na buchinha, né, onde fica o desfiado, sempre de baixo para cima, né, ó, para não causar marcas, tá? Quando eu enxaguei esse cabelo, ó, vou mostrar para vocês o fundo. Conseguem ver aí? Aí eu já tinha feito a reaplicação no comprimento e pontas, né, ó. A gente já consegue ver contraste nas cores aí já no próprio cabelo, sem o enxágue e com os nós. Por que eu gosto de mostrar assim? Porque nós temos uma realidade no cabelo antes de desembaraçar e temos outra realidade depois de desembaraçar. Então, com o tempo, a gente vai pegando esse feeling de como que fica o cabelo quando desembaraça e como que ele não fica, né? Principalmente para encontrar o fundo de clareamento. Esse cabelo, ele clareou numa altura de 9. Algumas partes ele ficou num 8. Raríssimos, assim, mas só para dar um toque de loiro bonito. Isso numa próxima ele já fica todo entre 9 e 10. Mas algo que até me surpreendeu, o clareamento foi muito bom. Estrutura perfeita. Esse cabelo foi trabalhado em 6%. 1 para 1,5. Na hora da reaplicação de pontas, eu apliquei 1 para 2, também com 6%. E todo ele trabalhado com Plex. Por que eu uso Plex em todos os cabelos? Porque eu, Tabata Natini, me sinto segura com a utilização do Plex. Então, a segurança que eu tenho para trabalhar, nada paga, né? Então, ter certeza que esse cabelo vai ficar intacto, que eu vou ter estrutura, que a minha cliente vai ficar contente com o resultado, isso é sem igual. Eliane, feliz que você está aqui, querida. Saudades dos nossos cursos, né? Pessoal, olha aqui o vídeo depois do desembaraço. Olha a ponta, olha a explosão da ponta, que lindo.
É gratificante quando a gente termina de... Quando a gente lava o cabelo, tira o descolorante e desembaraça. A gente vê um resultado de cor assim tão bonito. Porque, principalmente de um caso em que a gente tinha um cabelo de grau de dificuldade altíssimo e, assim, numa situação em que a gente também se pega assim, bah, será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Mesmo a gente fazendo a mecha teste, mesmo a gente tendo certeza, existem situações que é melhor a gente tem que ter uma cautela maior, né? A cliente também estava com uma expectativa muito grande e essa expectativa, ela vem aliada a uma situação em que ela sofreu um trauma. Então, clientes que são traumatizadas são muito mais difíceis de se trabalhar, né? Eu tenho certeza que meus colegas cabeleireiros vão concordar comigo. As pessoas que têm traumas, a gente tem muita dificuldade porque elas são inseguras e elas passam essa insegurança para nós profissionais. Claro, a gente não tenta não absorver, mas uma pessoa que tem medo passa esse medo para o profissional. Então, clientes, não passem esse medo para os profissionais. Vou mostrar aqui depois que o vídeo ficar rodando, fica meio ruim. Ó, aqui tá o resultado desse cabelo. Não dá pra ver muito bem a raiz, né? Porque eu tô na frente. Mas depois eu mostro uma foto dele sozinho. O processo de clareamento foi excelente, né? Ele demorou umas 9 horas pra fazer esse cabelo, porque prefiro trabalhar com uma força menor. Então eu prefiro trabalhar com 6%. Realmente ele ficou uma diferença gritante. Ele, assim, como que eu vou dizer pra vocês? Ele me surpreendeu. A gente planeja um cabelo, né? A gente imagina o cabelo. Quando a gente começa a fazer, a gente pensa, vou deixar esse cabelo assim, vou trabalhar dessa forma, vai ficar nessa altura, enfim, nessa mescla, vai acontecer isso. E nesse caso eu esperava algo muito bom, mas nem perto do que ficou, então realmente me surpreendi. E isso é bom também, né? A gente se surpreender como profissional, melhor ainda. Fiquei bem contente com a opção que eu tive de fazer o clareamento nas pontas, mas isso é algo que dificilmente eu faço, somente quando é um caso de um trabalho de eu precisar clarear mais a ponta, ela querer uma explosão de cor maior. Ou no caso de eu ter um cabelo natural e a cliente querer... Sabe aquele cabelo? Fato, assim, que todas as clientes chegam com aquele cabelo. Primeira vez que quer fazer mecha, elas chegam com aquele cabelo, que é uma raiz com mechas naturais e a ponta bem clara, assim, com bastante explosão. Daí eu gosto de fazer o processo de clareamento de pontas. Se não, se eu tenho um cabelo que ele já é descolorido, enfim, eu dificilmente vou fazer um trabalho de descoloração em pontas. Por quê? Número 1, porque essa ponta, nesse caso da minha cliente aí, ela já tem 2 anos e meio. Uma ponta fina, a gente vê já um pouco de rarefação, mas o cabelo tinha uma estrutura muito boa, então com total segurança para trabalhar. Gente, juro pra vocês, esse cabelo não emborrachou em nenhum pedaço, sabe? Às vezes a gente, mesmo a gente cuidando e tendo muita atenção, às vezes acontece um pedacinho, enfim, uma mecha mais sensível, dá aquela emborrachadinha, a gente corrige, enfim. Nesse caso não teve um emborrachado. Então, isso se deve também à escolha do produto, tempo. E essa questão do tempo também é importante falar para a cliente. Eu falei para ela, olha, que a gente vai fazer um trabalho artesanal. Não tem como a gente trabalhar com pressa. A gente precisa ter calma para fazer. Porque imagina, a cliente já fica acelerada. Nós já ficamos nervosos com a aceleração da cliente. Jesus, daí a gente quer trabalhar com uma força menor para ter um tempo, uma segurança. E a cliente querendo saber a hora que ela vai sair. Não dá, né? Não dá. Fato, não dá. E a finalização desse cabelo, então, eu usei 9/60 com 10/1 de Luminacolor. Eu usei 7 gramas e 8 gramas. 7 gramas de 9/60 e 8 gramas de 10/1. Então, esse cabelo ficou numa altura entre 9,5, né, na descoloração. Em algumas partes em 8, mas muito suave. Inclusive, vocês podem ver na foto, muito natural, assim, mesclado, nem se enxerga. Deixa eu mostrar a raiz aqui pra vocês. Olha a raiz ali. Gente, a raiz dela ficou assim, juro pra vocês. E até eu olhei e falei, nossa, parece que eu esfumei. Mas não foi esfumado esse cabelo. Esse cabelo foi só desfiado. Eu gosto de trabalhar mechas bem fininhas. Eu não trabalho com desfiados largos, né? A minha espessura é muito fina. Realmente eu trabalho em mecha inteira, em slice, e faço o backing combing, que é o desfiado. O segredo para não deixar marcas é também a aplicação. Então, a forma de aplicar, a quantidade de produto, na hora de reaplicar,
Tudo isso envolve aplicação em cima da buchinha, né? Onde é o desfiado. Isso é o diferencial, gente. É assustador. Eu sei que os meus alunos dos meus cursos sempre falam: meu Deus, tem certeza que eu vou aplicar em cima da buchinha? Pessoal, se você quer uma mecha de raiz sem marcação e quer que tenha um clareamento bom, que não fique alaranjado ou, né, menos loiro na raiz, tem que aplicar na buchinha. Como que vai aplicar na buchinha? De baixo para cima com sutileza. Simples assim. Eu até vou fazer um vídeo nos próximos dias mostrando essa aplicação na buchinha, porque realmente isso é um diferencial e é isso que faz o cabelo ficar assim, zero marcação. E um clareamento uniforme, de raiz às pontas, que é o que a gente busca, né? Então, esse cabelo realmente teve um resultado muito bom. E, eu fiz a tonalização, né? 9/60 e 10/1. São nuances bem frias, né? Violeta, para manter a nuance. E o cinza, então, pra gente fazer um resultado um pouco mais frio. Já atingimos 90% do resultado que a minha cliente buscava, né? Ela saiu se amando, ela disse, meu Deus, nem acredito que é possível, enfim. Eu ainda, numa próxima, quero deixar esse cabelo bem uniforme, assim, 100%. Mas confesso que para uma primeira vez essa transformação foi bem engrandecedora e para um trabalho de correção de cor realmente isso é um diferencial. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje na live é que tudo a gente consegue fazer num cabelo, desde que a gente entenda os seus limites. E isso é muito importante. Então, entender o limite, explicar para a cliente o limite. Porque, por exemplo, quando ela foi no outro profissional e o profissional falou que ia fazer e não fez, né? A primeira vez que ela sofreu um trauma no processo de clareamento e ela não teve um cabelo claro como ela queria, ela já se sentiu insegura para fazer as outras vezes. Então, imagina, né? Então, que a gente possa ser sincera com os nossos clientes. O teu cabelo vai chegar numa altura, não posso te garantir que ele vai chegar num loiro claríssimo como você quer, mas ele vai chegar num loiro natural, que vai ficar lindo também. Mostra foto, enfim. Então, isso é importante, essa conversa, esse entendimento é indispensável pra gente ter um resultado surpreendente mesmo, né? As clientes ficam felizes. Após eu fazer a tonalização, eu fiz um tratamento, né? Um tratamento reconstrutor. Eu usei esse Pilux Oil, uma linha base de queratina, né? Enfim, mais reconstrutora. E eu fiz a aplicação do Liquid Hair, que é um tratamento bem interno no fio. E deixei nesse cabelo, sequei e deixei. Depois fiz as ondas, enfim, até por fim ela deixou a finalização lisa. Não tem aqui no álbum agora a finalização lisa, que ela gosta de liso, mas eu fiz umas ondas, tirei fotos lisas e ondulado. Isso é outra coisa que é bem bacana, perguntar pra cliente como ela gosta. Porque normalmente a gente quer fazer caixa em todo mundo, né? A cabeleireira adora umas ondas e valoriza super, né, o trabalho. Mas às vezes a cliente quer deixar liso. Então eu perguntei pra ela, disse, eu gosto de onda, mas não sei. Eu falei, não, então vamos fazer assim, eu vou fazer as ondas, te mostro, se tu quiser, a gente já faz liso na mesma hora. Ela, então tá bom. Fiz as ondas, aí tirei as fotos. Ela, quero deixar liso. Fiz liso, tirei as fotos. Nossa, super feliz. Ela disse, meu Deus, eu nunca saio lisa do salão, sempre saio ondulado. E eu fiquei assim, nossa, olha isso. Até isso eu ouvi, eu pensei, olha que aprendizado. Sempre a gente faz ondulado, né? Porque agora é moda, o ondulado, enfim, o mais cacheado. E ela disse, eu fico muito feliz que eu saí lisa. E eu falei, meu, que bom! Para nós cabeleireiros ainda é mais fácil ainda a finalização, né? E aí aquilo me deu um plim, assim, eu pensei, olha quantas vezes a gente quer, às vezes, fazer uma coisa por nós e a cliente nem gosta. Então, que a gente também faça como que você gosta, como você quer. A gente sempre acaba dando aquela incentivada a fazer um pouco diferente do teu dia a dia, enfim, né? E aí a cliente vai dando aquele resultado. Pessoal, eu sei que o trabalho de correção de cor, ele é algo bem delicado e muitas vezes a gente tem que trabalhar com 2 tons, claro, escuro, enfim, esfumados, e também já tem situações em que tive que esfumar cabelos, até vou falar deles nas próximas lives. Mas muitas vezes a gente precisa entender realmente o que a cliente quer e explicar para ela que a gente tem um caminho a seguir, né? Que a gente vai fazer uma etapa, né? Essa cliente é uma cliente que ela vai fazer cronograma capilar, então essa semana ela já está agendada para fazer uma reconstrução, na outra semana um tratamento mais emoliente, na outra uma nutrição, enfim, assim por diante, porque precisa ter essa sequência. A questão da manutenção também, eu já falei para ela, não tem como, não existe fazer uma mudança assim radical e não usar uma manutenção. Não existe. Não tem como, né? Eu sempre falo assim,
Parece até que eu quero vender produto, mas não é. Porque eu vendo, mas eu até indico, olha, pode comprar onde tu se sente bem. Eu não forço ninguém a levar meus produtos. Eu tenho porque realmente, se a pessoa quiser, tem ali, né? Então é mais prático. Não, minha intenção não é ganhar dinheiro com revenda. A minha intenção é que realmente se mantenha esse cabelo em casa. Porque um cabelo que foi feito praticamente 90% de descoloração, se ela lavar com qualquer produto em casa, ela não vai ter um resultado de qualidade. Ela vai ter um cabelo sensível, ela vai ter um resultado de um cabelo quebradiço. Então, isso é importante a gente sempre frisar e falar tudo isso antes para cliente, ok? O pós também. Espero que vocês tenham gostado desse cabelo, né? Eu deixei aberta a caixinha de perguntas e eu vou responder 2 perguntinhas hoje, né? Sempre tem várias perguntas, mas hoje eu vou responder essas 2. As meninas estão sempre perguntando ali. E nas próximas lives eu também vou deixar a caixinha e vou estar respondendo as perguntas no final dela, ok? Vou abrir aqui para vocês. Então, vamos lá. Olha que pergunta boa aqui, do Cantinho da Beleza. Como limpar totalmente as pontas antigas? Número 1, tudo depende de como que tá essa ponta, né? Eu sempre gosto de falar que, por exemplo, existem pontas que realmente não precisa fazer uma limpeza maior do que só a mistura, se ela não tá uma ponta extremamente oxidada. Agora, no caso dela estar, eu gosto muito de trabalhar com descolorante ao ar livre. Então, pego aquela ponta, aplico o descolorante ao ar livre e tá ótimo. Gosto também de trabalhar, talvez, até o desfiado que eu mostrei nesse cabelo, que eu faço a mecha como ela é feita na raiz, depois eu pego aquela seção que sobrou, faço o packing combing, que é o desfiado, aí sobra, né, fica como se fosse código de barra, e eu tiro mais umas 3 partes desse loiro, e aí eu faço um processo de clareamento. Normalmente eu utilizo um oxidante menor do que foi usado no restante, né? 1,9 até pode ser usado, 4%, tudo isso pode ser definido na mecha teste também. Porém, é muito importante fazer a limpeza dessas pontas, né? Porque senão fica aquela ponta oxidada e não fica legal. Mas tem que ser aquela ponta realmente que fica feia. Vou dar um exemplo bem prático que acontece muito. Um cabelo como o meu, ó, que ele dificilmente oxida as pontas, mas é normal depois de um tempo a ponta ficar menos loira do que quando faz a raiz, né? Até porque a raiz é algo exposto e temos contraste, em ponta não temos tanto contraste. Então, nesse caso, você pode fazer uma aplicação na raiz e aplicar bem menos produto, mas quase nada de produto no restante, assim, só uma sujada do produto e fechar e deu. E aí depois ir acompanhando se precisa fazer reaplicação ou então limpar essa ponta. Eu gosto muito de fazer esse processo, de aplicar todo, daí não retiro da raiz, retiro só das pontas, que é o tempo que eu também vou estar revisando as outras mechas. Mas é importante sim a limpeza das pontas, que é inclusive o que foi feito nesse cabelo também, né? Nesse caso foi uma limpeza um pouco mais tenebrosa, né? Uma limpeza um pouco mais profunda. Mas no geral, faço dessa forma, ok? Respondido? Vamos ver a outra pergunta aqui. Da Caterine, isso. Alguma situação você ficou sem saber o que fazer? Sim. Por instante, sim. Existem situações em que envolvem muitas coisas. E uma delas é: quanto eu vou cobrar por esse cabelo? Né? Eu não sei se vocês passam por isso, assim, mas eu às vezes penso, meu Deus, a quantidade de produto que eu vou gastar nesse hair, como que eu vou fazer, né? O que eu vou indicar? E assim, existem muitas outras situações que também acontecem. Pra ser bem sincera assim contigo, Caterine, eu em situação de como fazer o cabelo, normalmente a gente tem mais de um caminho. A gente normalmente encontra até 3 caminhos para fazer o cabelo. E tudo isso vai de acordo com o que a cliente quer, com o tempo que ela espera, né? Tipo, eu tô me odiando, não me aguento mais. Ou, não, quero ir mais lentamente, quero só dar uma iluminada, né? E assim por diante. Então, vai muito do caminho, né? Do objetivo. A questão econômica também é importante frisar e falar antes com a cliente, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que é fazer um trabalho artesanal e um trabalho de correção de cor. E somos nós, profissionais, que temos que instruí-las e ensiná-las. E deixa eu pensar, situações assim que eu não soube totalmente o que fazer. Eu acredito que totalmente não, porque eu e minha mãe trabalhamos juntas, então temos 2 mentes pensantes. E isso é muito bom, por isso que eu sempre digo, treinem os seus
auxiliares, treine os seus colegas, tenham pessoas ao seu lado para compartilhar conhecimento e tirar as dúvidas, porque às vezes a gente tá pensando de uma forma, a Tabata pensa que tem que ser assim, mas a Tânia acha que poderia também ser feito assim, eu podia fazer assim e assim, né? Então, essa troca de informação e essa forma de enxergar os serviços é muito importante também. Mas eu tô para dizer que muitas vezes eu senti muito mais medo de fazer do que em si não saber fazer, né? A gente vai adquirindo algumas técnicas e algumas formas de trabalhar conforme os anos vão passando, mas a questão do medo é bem forte, assim, é impossível a gente não ter aquela, não é, digamos que seria uma insegurança, um medo na hora de fazer o processo. Por isso que é importante a gente fazer a mecha teste, porque a mecha teste nos diz o que vai acontecer. Se em 50 minutos, como que vai ficar esse cabelo, onde eu preciso reaplicar, como tá a estrutura, né? E é assim que a gente tem que trabalhar, sabendo onde vamos estar, para onde vamos ir, e tudo fica bem mais fácil assim. Espero ter respondido. Pessoal, gostei muito desse esquema das perguntas, acho que é muito válido, né? A gente trocar essas informações. E gostaria de agradecer a presença de todos na live de hoje. É um assunto que eu gosto de falar muito sobre correção de cor, né? As etapas, o que considerar, como que vai ficar esse cabelo, as expectativas, como lidar com clientes com traumas. E esse é o nosso dia a dia, né? Aqui somos cabeleireiras reais. Eu não sou cabeleireira Leila, mas tudo certo. Brincadeiras à parte, né? A nossa profissão agora até temos meme, então tá tudo bem. Muito obrigada pela presença de todos. Na quinta-feira teremos live às 8h30 da manhã, como de praxe, né? O assunto eu ainda estou estudando para trazer um assunto bem bacana para vocês, mas tenho certeza que vocês vão adorar as minhas opções, então são ótimas opções. Eu vou estar botando nos stories também, abrindo a caixinha para a gente poder trazer essas perguntas para nossa live, ok? Gratidão, uma ótima semana, que tenhamos muito trabalho, que a gente ganhe bastante dinheiro nesse mês de agosto. Mando de coração energias muito positivas para todos vocês, meus colegas, que venha logo agosto, setembro, que a gente faça bastante serviços de coloração, corte, mechas, tratamentos, né? E que cada vez a gente fique mais excepcional na nossa área. Um beijo e até a próxima!